E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos à segunda parte desse vídeo, onde a gente está construindo um arquivo que vai permitir tratar as colisões em vários projetos. É um arquivo reaproveitável, tá? E ele vai tratar a colisão dentro dos nossos joguinhos HTML5 aqui através de JavaScript. Então ele vai nos permitir, por exemplo, eliminar objetos da tela, vai nos permitir bloquear o personagem, né, usando os objetos como paredes ou alguma coisa assim. Se você quiser construir um labirinto aí, ou sei lá, algum outro jogo onde tem que ter essa coisa da colisão física, né? E vai permitir, por exemplo, empurrar objetos. Tem aquele joguinho legal que a gente vai empurrando umas caixinhas por um labirinto, eu esqueci o nome agora. Sukoban, acho que é isso. Sokoban, sei lá. Já dá para fazer alguma coisa nesse formato usando esse arquivo aqui. Beleza? Então, essa é a segunda parte do vídeo, né? Na primeira parte, a gente tinha construído o nosso arquivo já que tinha movimento, tinha personagens, já tinha... Personagens, eu digo, são esses quadradinhos na tela, né? É o colisão 2, esse aqui. Então, vamos ver em que ponto nós paramos. Aqui eu já tenho meu personagem que se move, que é esse quadradinho azul, e tenho os outros elementos na tela. Eu já estou aqui limitando, né, as fronteiras do canvas. Meu personagem não consegue se mover além do espaço da tela. E agora a gente vai trabalhar nesse vídeo justamente a questão da colisão. Vamos construir o arquivo para colidir, né? Então vamos abrir aqui o meu editor de texto, abrir meus arquivos JavaScript, Sprite, Script e o Collide. Beleza. Só organizar aqui o index, botar o script para cá, Sprite aqui, Collide aqui, tá show. Então vamos lá. Como a gente estava vendo no vídeo anterior, eu tenho aqui as minhas funções básicas do processamento do jogo, né? Que é a função loop, que ela é recursiva, ela referencia a si própria infinitamente. E enquanto ela estiver rodando, a gente tem uma atualização do estado dos elementos do jogo e tem a renderização, que é o desenho desses elementos na tela. E é aqui na função de atualização que as coisas acontecem, né? Aqui eu tenho os comandos para movimentar, a estrutura condicional para movimentar o personagem. Aqui eu tenho a limitação do personagem aos limites da tela. E aqui vamos tratar a colisão. Como a gente viu no outro vídeo, a gente pode armazenar os elementos, né, os objetos do jogo, dentro de vetores. E varrer esses vetores através de um índice para trabalhar com esses elementos individualmente. De uma forma dinâmica, de uma forma muito mais rápida, muito mais prática para a gente. Então, na hora de avaliar a colisão, eu vou usar também essa questão do vetor. Porque lá em cima, lembra que a gente criou no primeiro vídeo um vetor para armazenar os blocos, os elementos que vão ter essas características físicas avaliadas pelo nosso arquivo de colisão. E aqui a gente está criando os nossos elementos e estamos inserindo esses elementos dentro do nosso vetor sprites, para desenhá-los na tela, tá? O sprites é responsável pelos elementos que serão desenhados. Então vamos pegar aqui o bloco 1 e o bloco 2 e vamos adicioná-los ao vetor que vai avaliar a colisão, que é o vetor blocks.push, que a gente viu no outro vídeo, é a função que insere elementos dentro de um vetor. Então eu tenho o bloco 1 aqui, e aqui eu posso copiar essa função e usar aqui embaixo, passando o bloco 2. Então meu vetor blocks, ele já tem dois elementos, que é o bloco 1 e o bloco 2. Então vamos lá na função de atualização. Aí eu vou criar aqui uma estrutura de repetição, que a gente já viu lá embaixo, a gente viu no vídeo anterior como é que funciona. Var i in, o nome do vetor que vai ser varrido, né? E aí eu vou dizer aqui os códigos o que ele vai fazer com esses elementos. Então eu vou criar uma variável, vou chamar de block, blk,
recebendo o elemento referenciado pelo índice. E vou dizer aqui que se esse elemento referenciado pela variável blk bar não animal var, então vou dizer aqui que se ele for visível, né, visible, aí eu vou avaliar a questão da colisão. Então isso aqui, esse processo, ele vai ser executado a cada atualização do meu elemento, do meu jogo, na verdade, né? A cada vez que o Request Animation Frame chamar um novo processo de animação, que é composto de uma atualização e uma renderização, eu vou fazer esse processo aqui de avaliar se os blocos vão estar colidindo em alguma coisa ou não. Só que isso é feito de forma tão rápida que a gente não consegue nem perceber, né? Bom, para construir a minha função de colisão, primeiro eu tenho que inserir algumas funções aqui nos meus objetos Sprite, na minha classe Sprite, na verdade. E para inserir funções dentro da minha classe, eu poderia fazer assim, colocar vis. Sei lá, a função que seja, blá blá blá, recebe function e dizer aqui os códigos dessa função, né? Só que essa prática aqui ela não é a melhor. Existe uma forma mais legal da gente fazer isso aqui, que é colocar aqui o nome da nossa classe, sprite.prototype, o nome que eu quero para a função. Vamos colocar, por exemplo, aqui eu quero half width, que vai retornar a metade da largura do meu objeto. Recebendo function. Ok. Então, para ver se está funcionando aqui, eu vou dar aqui um alert. Width, por exemplo. E vou chamar aqui no meu script, vou chamar aqui dentro, por exemplo, no meu character, .health width. Chamo minha função aqui. Vamos dar um F5 aqui. Tá funcionando. Ou seja, ele fica frequentemente, ele fica constantemente chamando aqui a função que retorna a metade da largura do personagem. Eu poderia colocar aqui o blk, já que meus blocos eles também são sprites, então eles também têm essa função, já que eu instanciei a função na classe, né, eu adicionei essa função na minha classe sprite, tudo aquilo que é objeto da classe sprite tem aquela função também. Então dá F5 aqui. Eu tenho objeto de 100 e tenho objeto de 50. Né? Ok. Então, beleza. Já vimos que funcionou. Aqui, na verdade, o que eu vou querer fazer é o seguinte. Return. Return. This.width sobre 2. É uma função extremamente simples. Eu talvez nem precisasse criar essa função, mas vocês vão ver que ali na hora de trabalhar a classe de colisão, ela vai ser uma mão na roda. Só de não ter que ficar escrevendo isso aqui já vai me adiantar bastante. Então essa função aqui, ela retorna a metade da largura do objeto, e eu vou criar uma que retorna a metade da altura. Prototype half height, metade da altura, recebendo function. Então ela retorna this.height
dividido por 2. Aí eu vou querer uma função que retorne a posição do centro do meu objeto. Prototype. Pronto. Center. Opa. Center. Em X. Vai receber a função function return this ponto posição em X. Como é que a gente descobre a metade, a posição do centro, né, do nosso elemento? Em X vai ser a posição X mais a metade da largura, né? Então a posição X mais this ponto, eu posso aproveitar e usar a função ali, ó. Half, só que seria na largura, né? Half width. Então eu vou pegar aqui a posição em X do meu objeto, vou somar a metade da largura dele e vou retornar essa soma, esse resultado, para onde eu estiver chamando essa função. E vou fazer uma também que retorna a metade da altura, né, que retorna o centro do objeto no eixo Y. Então, prototype.center em Y recebe function return this ponto posição em Y mais this ponto half high. Só isso. Então, as minhas classes, né, a minha classe sprites e todos os objetos criados a partir dessa classe, ela vai ter então essas seguintes funções aqui: uma que retorna a metade da largura, uma que retorna a metade da altura, uma que retorna a posição central, né, o centro do meu objeto no eixo X, uma que retorna o centro do meu objeto no eixo Y. E agora não mexo mais na minha classe de sprites. Então vamos começar aqui a função de colisão. Vai ser uma function, eu vou chamar de block rect, porque ela vai trabalhar com objetos retangulares somente. E ela vai receber por parâmetro dois objetos, que eu vou chamar de R1, que vai ser o retângulo 1, e R2, que vai ser o retângulo 2. E vale a pena comentar aqui o seguinte, que o R1 ele vai ser o objeto bloqueado, beleza? E o R2 vai ser o que vai bloquear efetivamente o outro objeto, então vai ser tipo a nossa parede. Então, para avaliar se está havendo colisão entre esses dois elementos que eu estou passando por parâmetros, dois objetos que eu vou passar por parâmetros, eu vou ter que criar aqui uns catetos. O que são catetos? Catetos são variáveis que vão armazenar a distância entre os meus elementos, entre o centro dos meus elementos, no eixo X e no eixo Y. Tá bom? Falando assim, parece uma coisa muito bonita, muito complexa, mas vocês vão ver que é muito simples. Vou criar aqui um var cateto X, que ele vai receber o centro, a posição do centro do meu R1. Então, center em X. E para isso a gente criou aquelas funções lá na minha classe sprite, menos o centro do R2 em X, né? Então, center X. E vou criar aqui uma variável cateto em Y, que vai receber a mesma ideia, só que no eixo Y, né? Então, tem aqui o meu centro em Y, menos o R2 ponto center Y. Ok? Então, vamos lá, eu posso dar um alert aqui para ver se está funcionando direitinho. Do meu cateto X. Passando aqui os objetos. Cadê? No script. Aqui na nossa função de colisão. Então, como é que está funcionando a minha função de colisão aqui? Eu vou varrer o meu vetor de elementos, meus elementos de blocos, né?
os elementos que bloqueiam alguma coisa. E aí, para cada ciclo da minha estrutura de repetição, eu crio uma variável BLC que vai referenciar o bloco dentro do meu array que está sendo referenciado pelo índice ali. Se esse bloco for visível, aí eu vou chamar a função blockRect, passando o meu personagem e o BLK aqui. Então, o meu personagem ele vai ser o R1 aqui, né, dos parâmetros da minha função, e a parede, o bloco, ele vai ser o meu R2. Então, eu vou pegar a posição onde fica exatamente o centro do meu personagem e vou subtrair desse valor o centro do bloco. Da mesma forma, eu vou fazer no eixo Y, tá? Aqui no eixo X e aqui no eixo Y. E eu vou gerar aqui um alert mostrando essa distância. A princípio serão valores negativos, tá? Mas isso não é problema. Deixa eu dar aqui, ó, menos 450, menos 175. Eu tenho dois blocos, né, no meu projeto aqui. Eu tenho dois blocos inseridos no projeto. O primeiro bloco é esse vermelho aqui, foi o primeiro que eu inseri, é o bloco 1. E ele tá, qual é a posição dele em X? Vamos ver aqui em cima, bloco 1. A posição dele em X é 500. E a posição do personagem é 50. Então, perfeito, né? Está mostrando aqui 450 de distanciamento entre o centro dos dois blocos. Dando OK aqui, ele avalia o outro bloco. Está mais próximo, outro bloco. A posição dele é 200. Né? Então, perfeito, 175 porque ele é maior. O centro desse bloco, veja bem, né? Ele está na posição 200, mas o centro dele está na posição 300, porque ele tem 100, mentira, o centro dele está na posição 250. Perfeito? E o centro do personagem, ele está na posição 75, que é a posição em X mais a metade da largura. Ou seja, 50 mais 25, 75. E aqui a posição em X, 200 mais a metade da largura, 250. 250 menos 75, 175, tá certinho. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Colisões, está aqui. Então, tá jóia, tá funcionando direitinho o meu cateto em X. Vamos ver o meu cateto em Y se está funcionando direitinho também. Maravilha. Tendo já, então, armazenados aqui os valores da distância entre os centros, eu vou avaliar agora o tamanho da soma das metades de cada um dos meus elementos, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, soma das metades, tanto na altura quanto na largura. Então eu vou criar uma variável aqui, soma half width, que é a soma das metades das larguras, que ela vai receber R1 ponto half width mais o R2 ponto half width. Ok? E vamos copiar isso aqui. Opa! Vamos criar agora um que vai somar as alturas. High. Então vai ser o half high mais o R2 half high. Beleza, vamos ver se está funcionando. Half high 50, maravilha. Na verdade, todos eles acho que vai retornar 50, né? Ah não, eu tenho um bloco que tem 100 de largura, então vai retornar um valor diferente. Aqui, 75. Beleza, funcionando direitinho. Então vamos ver aqui, a variável catx está pegando a subtração dos centros, da posição central de cada um dos meus elementos no eixo x e aqui no eixo y, tá?
E aqui eu estou somando as metades das larguras, tanto no eixo x quanto no eixo y. Então, como é que eu sei se está acontecendo uma colisão? Quando a distância entre o centro dos meus objetos for menor do que a soma das larguras. Então, aqui eu tenho a distância em x, a distância em y, a soma das larguras e a soma das alturas. Agora eu vou avaliar se está havendo colisão ou não. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, a gente vai reparar que esse cateto x e cateto y, frequentemente a gente vai ter valores negativos nele. Tá? Então, você vai dizer, um valor negativo vai ser menor do que a soma das larguras sempre. Né? Para isso, a gente vai usar uma função matemática aqui que chama math.abs, que retorna o valor absoluto, ou seja, o valor sem o sinal que o precede. Então, não vai ter essa coisa de valor positivo ou negativo, vai ser só um número mesmo. Tá? Então, se o math.abs, né, esse valor absoluto do cat x, do meu cateto em x, for menor do que a soma das larguras, e o valor absoluto, math.abs, do meu cateto em y, for menor do que a soma das alturas, se as duas situações forem verdadeiras, então é porque está ocorrendo uma colisão. Então, aqui para testar, por exemplo, a gente pode pegar o R2, que é o nosso objeto, que é o bloco, tá? Pegar o atributo visible dele, visible, e atribuir false. Então, essa condição aqui já me diz se está havendo colisão ou não. E aqui eu já posso tratar essa colisão fazendo com que o programa reaja de alguma forma. Então, deixa eu atualizar aqui. Ó, quando ele detecta uma colisão, ele some com o objeto, torna o visível false. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um set timeout, disparando aqui uma função, né, function, após um segundo, vamos dizer, retomando a visibilidade dele, ponto visible igual a true. Vamos ver aqui, atualizei. Olha lá. Viu que interessante? Então, o que acontece aqui? Eu vou avaliar se os meus catetos são menores do que a soma da largura e a soma da altura. E caso seja verdade, quer dizer que está havendo uma colisão. Então, em caso de colisão, eu boto a visibilidade falsa, quer dizer, eu deixo meu objeto invisível, e disparo uma função aqui que após um segundo ele vai se tornar visível de novo. Bastante interessante isso aqui, né? Então fica essa ideia. Eu vou comentar essa parte do código aqui, vai ficar disponível depois para fazer download. Mas a ideia aqui é fazer um arquivo que você possa bloquear e empurrar os objetos. Então vamos dar continuidade aqui. Para fazer essa questão do bloqueio ou de empurrar, da interação mais física entre os elementos, eu vou precisar criar aqui uma variável que eu vou chamar de overlap em x e overlap em y também. Esse overlap ele vai armazenar o quê? Ele vai armazenar a diferença. Quando houver uma colisão, quer dizer que um objeto se sobrepôs, ele meio que invadiu a área do outro objeto. Então eu vou ver qual é o valor dessa invasão de território, vamos dizer assim. Quantos pixels um objeto entrou na área do outro objeto. Então o overlap ele vai receber a soma das larguras menos o valor do cateto, o valor absoluto do cateto. Porque lembra que eu falei, né? Se o cateto em x for menor do que a soma das larguras, quer dizer que um objeto se sobrepôs ao outro, que houve uma colisão. Então eu vejo quão esse... Desculpa, é que eu botei errado, só um segundo. Menos, né?
eu vejo de quanto foi essa invasão, vamos dizer assim, né? Essa sobreposição de um objeto ao território do outro objeto. Para fazer uma correção, eu vou fazer com que o objeto, dependendo do caso, se for empurrando ou bloqueando, receba uma correção desse montante em pixels que ele invadiu a área do outro. Eu vou criar aqui também em Y, né, recebendo a soma das alturas menos o valor absoluto do cateto em Y. E agora eu vou fazer uma estrutura condicional aqui para avaliar em que posição que ocorreu essa colisão, se foi em cima do objeto, se foi embaixo do objeto, na esquerda ou na direita. Tá bom? Então eu vou ver da seguinte forma: se o meu overlap em X for maior ou igual ao meu overlap em Y, então isso quer dizer que a colisão foi por cima ou por baixo. Então agora eu tenho que descobrir se foi por cima ou por baixo, né? Caso contrário, se meu overlap Y for maior, então a colisão foi pela esquerda ou pela direita. Colisão pela esquerda ou direita. Então aqui eu vou ver se o meu cateto em Y for maior que zero, ou seja, se o valor dele for positivo. Então isso quer dizer o quê? Que o meu objeto ele estava numa posição em Y maior do que o objeto com o qual ele colidiu. Então quer dizer, se ele estava numa posição maior, quer dizer que ele estava mais próximo do fundo do canvas, né? Então quer dizer que a colisão aqui é por cima do meu objeto, do objeto que eu estou controlando. Aí eu vou dizer que o R1 ponto position y, quer dizer, a posição dele em Y, ela vai ser acrescida desse valor que ele invadiu em Y. Mas a princípio, então, se meu cateto em Y for positivo, então é porque a colisão foi por cima. Vamos ver isso aqui no programa já, dá um F5 para atualizar aqui. Você veja bem, pela direita do meu objeto ele não bloqueia, por baixo ele não bloqueia, pela esquerda ele não bloqueia. Mas quando eu venho para baixo, eu não consigo subir. Tá vendo? Eu estou sendo bloqueado por cima. Porque a posição em Y, eu estou tentando reduzir o valor da minha posição em Y, porque para cima eu estou reduzindo o valor dela, mas ela fica constantemente, como se houvesse uma retroalimentação, né? Ela fica recebendo a soma do valor que eu estou tentando reduzir. Então isso bloqueia, isso para o meu objeto naquela posição ali. Bom, caso contrário, se a minha colisão é no eixo Y, que ficou determinado aqui, né? Mas ela não está sendo por cima, então ela só pode ser por baixo. Então meu elemento R1 ponto posição em Y, ele vai ser subtraído do valor do meu overlap em Y. Ok, vou atualizar aqui. E agora, tá vendo? Eu não consigo descer além do meu objeto do bloco. Então já estou sendo bloqueado por baixo e por cima, mas ainda não estou sendo bloqueado pelas laterais. Então, se minha colisão não foi no eixo Y, então ela foi pelo eixo X, foi pela esquerda ou pela direita. E aí a mesma ideia aqui, eu vou avaliar se o meu cateto em X, se ele tem um valor positivo, ou seja, se ele é maior que zero, então é porque a posição do meu elemento em X é maior do que a posição do elemento com o qual eu vou colidir. Então seria uma colisão pela esquerda do meu objeto, né? Então vou botar aqui, ó, colisão pela esquerda. E aí o que vai acontecer na colisão pela esquerda? O meu R1.positionX
ele tá tentando, eu estou tentando subtrair o valor dele em x, então eu vou somar o meu overlap x. Ok? Então, vamos ver se funcionou. Se eu tentar colidir pela esquerda, agora ele não vai mais. Já está bloqueando pela esquerda, por baixo e por cima. E caso contrário, né? Else. Então, se a colisão não é pela esquerda, só pode ser pela direita. Então, meu R1.positionX vai ser decrescido do valor de overlap x. Atualizei. Tá lá, não consigo mais passar para a direita também agora. Então agora estou sendo bloqueado. O meu bloco agora tem esse contato físico de todos os lados. Então, e aí aquilo que eu tinha comentado no vídeo anterior, para criar mais blocos no meu projeto, fica extremamente fácil, né? Então basta eu criar aqui var block quanto eu quiser, bloco 3 no caso, criar aqui new sprite e passar os atributos dele, a posição em x, vamos botar mais um aqui com a posição em x, sei lá, 50, a posição em y, pode ser, sei lá, 100, a largura dele, vamos botar um fininho aqui, 20, a altura, 150, e passar a cor dele também. Vamos botar a cor aqui, setor de cores, vou botar um cinza, pronto, ok. Salvei, já está lá. Tem que inserir aqui, né? Opa, sprites.push meu block 3, e para colidir eu tenho que inserir aqui no minha variável, no meu vetor de blocos, né? blocks.push block 3. Pronto, atualizei aqui, pronto, está lá meu bloco. E dessa forma dá para a gente construir um labirinto, dá para fazer um monte de coisa legal. Ok, aí você vai me perguntar assim, poxa, mas você falou que dava para bloquear e dava para empurrar o objeto também usando o mesmo arquivo. Vamos ver como então. Aqui no meu update, na minha função update, eu estou fazendo a minha validação de colisões, passando o meu personagem como objeto que vai ser bloqueado e o bloco como o objeto que está efetivamente bloqueando alguma coisa. Então, se eu inverter a ordem aqui, passar o meu personagem como elemento que está bloqueando e o bloco BLK como o objeto que será bloqueado, eu atualizo aqui e agora a posição do bloco é que está sendo ajustada em função da posição do meu objeto. Ou seja, meu objeto agora empurra os outros elementos. Ok? E aí, gente, interessante isso, bacana, é útil. Vocês acharam que dá para aproveitar isso nos projetos? Vai dar para construir um labirinto agora? Então eu vou pedir o feedback de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês entenderam o que aconteceu aqui, o projeto, o funcionamento do projeto, essa parte chata de matemática. Se ficou confuso, a gente dá um jeito aí de criar uma explicação mais dinâmica. Se vocês quiserem dar sugestões de explicações que fiquem mais fáceis para os colegas entenderem, podem deixar no comentário também, tá ok? Então, esse foi o nosso projeto de construção aí de um arquivo aproveitável, tá? Então, em qualquer outro projeto, basta você adicionar agora o seu arquivo de colisão, construir os seus elementos com base nesse sprite aqui, com essas mesmas características, tá? Com essas funções aqui, de passar metade da altura, metade da largura. Ou se não quiserem usar exatamente igual, também vocês têm liberdade para construir da forma que lhes for mais conveniente, né? Bom, como sempre eu vou deixar esses arquivos aqui disponíveis para download, tá? Eles estão razoavelmente comentados aqui.
aqui até que não muito, mas aqui tem comentário direitinho e tal. Vocês podem baixar à vontade, estudem por objeto. Gente, eu agradeço a paciência de vocês, agradeço por terem assistido o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, deem um joinha aí embaixo, tá? Compartilhem com os amigos, tá? E é isso aí. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez e um forte abraço. Tchau!